no ar, mais uma edição do programa Prova Final, um programa feito para você, meu colega, advogado, advogada, para você, estudante do direito, para todos os operadores do direito e, por que não, a todos aqueles que não são da área jurídica. Esse programa é um programa fruto da união da rede LFG e da nossa TV Justiça. Meu nome é Fábio Mena, sou professor de Processo Civil e hoje vamos desenvolver esse programa com muita tranquilidade, não é? Com muita satisfação para você. Esse programa, que você já conhece, se não conhece, vai conhecê-lo agora, não é? Ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos fazer aqui a apresentação do tema do dia. Hoje o nosso tema, Teoria Geral dos Recursos. No segundo bloco, teremos perguntas de alunos, né? Perguntas pertinentes de alunos preocupados, não é? No conhecimento desta disciplina que é processo civil. E no terceiro bloco? O terceiro bloco é um bloco destinado a questões que já foram objeto de exame de ordem. Portanto, fique conosco, não perca esse programa. Aguarde um minutinho que daqui a pouco você vai ter o tema do dia. Muito bem, agora vamos com o nosso tema do dia. Você que aguardou, tá vendo? Valeu a pena. Agora então nós vamos falar de Teoria Geral dos Recursos. Eu tenho recebido alguns e-mails com algumas pessoas na rua me perguntando o seguinte: Mena, se eu quiser fazer uma pergunta sobre esse tema do dia, eu estou assistindo o programa, eu quero fazer, surgiu uma dúvida, como é que eu faço? Você vai mandar um e-mail, e o e-mail, sabe qual que é? provafinal@lfg.com.br. Mande o seu e-mail, participe, é muito importante, né, a sua presença também nesses nossos encontros. Portanto, agora sim, o tema do dia. O que nós vamos fazer? Vamos falar de pressupostos de admissibilidade dos recursos e dos princípios recursal. Vamos falar de teoria geral dos recursos. Geralmente, nós nos preocupamos muito com os recursos em espécie, e é uma preocupação pertinente, é claro. Agora, se nós não tivermos uma base na teoria geral dos recursos, sempre vai ficar faltando alguma coisa nos recursos em espécie. Por exemplo, se eu for estudar apelação, mas se eu não souber exatamente o que é o preparo, enquanto pressuposto de admissibilidade, vai ficar estranho, não vai? Então, esse é o objetivo da nossa aula, esse é o objetivo do nosso encontro. Portanto, nesse programa, vamos trabalhar agora princípios recursais. Que princípios são esses? São vários princípios, mas eu vou destacar apenas alguns. O primeiro princípio, que é um princípio importantíssimo, é o princípio da taxatividade. O que diz esse princípio da taxatividade? Ele diz o seguinte: os recursos devem estar enumerados, previstos em lei. Existe um rol taxativo dos recursos. Dispositivo legal, artigo 496 do Código de Processo Civil, não é? Então nós temos apelação, temos agravo, embargos infringentes, embargos de divergência, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional. É o artigo 496. Por que é importante esse princípio? Ora, eu não posso aplicar recursos de outras áreas do direito dentro do processo civil, né? Só esses recursos previstos. Eu não posso, nem ao menos, criar um recurso. Eu tenho que observar a letra da lei. Outro princípio importante é o princípio do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. O que significa esse princípio? Veja bem, né? É tranquilo entender isso. Ora, quando você recorre de alguma decisão, nós não vamos aguardar que aquele próprio órgão que proferiu a decisão venha julgar o recurso. Eu preciso que um órgão diferente julgue o recurso. Eu sempre procuro dar um exemplo da nossa infância, não é? Quando a sua mãe falava assim para você: você não pode fazer isso, o que você falava para a tua mãe? Mãe, vou pedir para o meu pai, porque meu pai deixa. Era o recurso, sempre para outra pessoa. E não é diferente dentro do duplo grau de jurisdição. Então, o que significa esse princípio do duplo grau de jurisdição? Significa que todo recurso deverá ser apreciado por outro, atenção agora, outro órgão julgador. Outro. Não pode ser o mesmo.
Tá? Então, sempre isso, outro órgão julgador. O que não quer dizer que, necessariamente, seja um órgão julgador numa instância superior. Pode ser que o órgão julgador seja diferente, no entanto, na mesma instância. Exemplo, embargos infringentes. Né? O mesmo tribunal que julga o recurso de apelação, julga os embargos infringentes. O que muda? A composição do julgamento. Então, lembre-se disso, duplo grau de jurisdição, outro órgão julgador. Agora, princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade permite o quê? Que um recurso seja recebido no lugar do outro. E por que existe a fungibilidade? Existe para dar efetividade ao processo. Então, uma das hipóteses de fungibilidade é a questão que envolve o erro grosseiro, né? Se você interpôs um recurso errado, mas não cometeu um erro grosseiro, foi um erro apenas de denominação, não é? Dentro do prazo, mas apenas de denominação, claro que haverá admissibilidade. Não teria sentido o recurso não ser recebido por apenas de denominação. Agora, se o advogado cometeu um erro grosseiro, era um caso de agravo de instrumento, ele interpõe um recurso especial, na forma de um recurso especial, não há fungibilidade. Então é importante dizer que toda vez que se fala em fungibilidade, se discutem questões diferentes. Aquilo que é fungível não é idêntico. Aquilo que é fungível é diferente. Só que naquele momento pode ser recebido um recurso no lugar do outro. Entenderam? Esta é a fungibilidade, que é muito importante. Então, por hora, ficaremos com esses três princípios: taxatividade, duplo grau de jurisdição e fungibilidade. Todos os recursos, atente a isso, todos os recursos, todos, possuem duas fases. Todos os recursos possuem duas fases. A primeira fase é a fase da admissibilidade. É a fase da admissibilidade. E a segunda fase é a fase do juízo de mérito. Então, todo recurso passa primeiro pela admissibilidade e após pelo juízo de mérito. Qual é a nossa preocupação hoje? A nossa preocupação hoje é com esta admissibilidade. Para que um recurso seja admitido, o que você precisa? Você precisa demonstrar a presença dos pressupostos de admissibilidade. Então, Mena, para que servem os pressupostos? Para a admissibilidade do recurso. Então, se faltar um pressuposto, o que acontece, Mena? O recurso não será recebido. O recurso não será recebido. Então, vamos analisá-los. Claro, não vamos importar aqui com classificações. Não importa as classificações. Vamos analisar os pressupostos, pelo menos os mais importantes. O primeiro deles, legitimidade recursal. O primeiro deles, legitimidade recursal. Quem tem legitimidade recursal? Mena, tem artigo? Tem. Artigo 499. Tem legitimidade recursal. Claro, as partes. Claro. O Ministério Público e o terceiro juridicamente prejudicado. As partes, o Ministério Público e o terceiro juridicamente prejudicado. Estes têm legitimidade recursal. Não se enquadra numa dessas três situações? Não. Então não há legitimidade para recurso. Entendido isso? Outro pressuposto. Tempestividade. Esse aqui é fundamental. Tempestividade. Não é? Prazos. Tá? Presta atenção. Eu tenho que interpor o recurso dentro do prazo estabelecido em lei. Interposto após esse prazo, o recurso não será recebido, pois eu não atendi, não cumpri, né, com um dos pressupostos de admissibilidade. Neste caso, quando eu interponho o recurso fora do prazo, eu tenho aí uma